Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui então em mais uma manhã para podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós estamos felizes por poder tratar desse tema nas nossas EBDs, na Escola Bíblica Dominical, que é justamente falar sobre a Igreja do Deus Vivo, tentando perceber e marcar marcas que de fato tornam ou que definem, ou que evidenciam uma igreja como uma igreja saudável. Então, nessa manhã, nós vamos continuar nossa consideração falando um pouco sobre a história da origem dos batistas. E nós estamos então buscando compreender como surgiram os batistas regulares. Nós já vimos que os batistas, eles são cristãos, né? Eles estão ligados a Cristo. Eles são protestantes porque eles são fruto também desse movimento que surgiu então ali no século XVI com a Reforma Protestante. Os batistas regulares, antes mesmo de serem batistas regulares, eles são batistas, e é nesse ponto que nós estamos, no surgimento, né, já chegando no final, daquilo que nós consideramos sobre o surgimento dos batistas, né? E hoje nós queremos então finalizar o entendimento sobre o surgimento dos batistas, entrando então no surgimento do grupo batista regular. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, nós queremos desafiar você a poder chegar junto, poder assistir essas aulas. Volta aqui no nosso canal, se você não se inscreveu, se inscreve, e você pode então assistir às aulas anteriores para que a sua compreensão ela seja ampliada concernente à história do movimento batista regular e do movimento batista. Nós consideramos, né, nas últimas aulas, que a Igreja Batista, ou o movimento batista, surge justamente do movimento, dois movimentos, na verdade, o movimento puritano e separatista dentro da igreja na Inglaterra, né? Uma igreja estatal, e é dentro dessa igreja que surgem então pessoas querendo se aprofundar e querendo reformas da Escritura. E então, por não concordarem com as práticas da igreja anglicana, esse grupo então sai e ele vai então formar aquilo que seria o grupo batista ou o movimento batista. Nós percebemos, né, que a partir de 610 nós temos uma vasta compreensão de igrejas batistas, né, em sua doutrina, embora no início não tivessem esse nome. Então nós compreendemos, estudamos, vimos que o movimento batista, em seu início ali, surge então dentro da igreja na Inglaterra, né? E esse grupo então sai do meio da igreja anglicana, ele é perseguido na Inglaterra e por conta disso eles vão para a Holanda. Há um problema lá e uma parte deste grupo volta para a Inglaterra novamente. E é na Inglaterra então que nós teremos os batistas particulares, né? Surgindo, né? Aqueles batistas, como nós já mencionamos, que então definem ou defendem a salvação, a expiação particular. O grupo dos batistas gerais, eles deixaram de existir na região da Holanda, né, com o seu percussor. Então ali é importante dizer que, embora no decorrer da história nós tenhamos na Inglaterra e se espalhando por vezes lutas na questão da teologia sobre a expiação e outras doutrinas da graça, primordialmente ou amplamente as igrejas então, ou a igreja então que voltou para a Inglaterra e que se estabeleceu então como igreja batista em solo inglês, ela foi em sua grande completude uma igreja particular. E aqui como particular, lembre-se daquilo que nós falamos na última aula, as igrejas batistas, em sua origem, em grande parte, elas foram formadas por pessoas que entendiam que a expiação, que a morte de Cristo, ela se deu não por todas as pessoas, mas por aqueles a quem Cristo vai salvar. Nós falamos amplamente sobre isso na última aula, e é importante que você entenda sobre a existência desses dois grupos ali, batistas, no início do movimento. Batistas gerais, porque defendiam uma morte de Cristo por todo o mundo, e os batistas particulares,
que são então batistas que defendem a morte de Cristo por pessoas em particularidade, pessoas que serão salvas. Em síntese, o movimento dos batistas particulares, eles diziam, ensinam, que Jesus morreu para salvar aqueles que serão salvos. O sacrifício de Cristo não foi feito por alguém que não será salvo, porque ele é totalmente eficaz. Então, isso que nós falamos na semana passada. E uma coisa importante é que dentro desse sistema, dentro desse início, né, do movimento batista, nós temos então alguns marcos. Né? Em 1638, os batistas começaram a batizar por imersão, porque até aquele momento não era assim. Nós temos aqui em 1611, né, esse grupo voltando, mas perceba que somente em 1638 é que esse grupo ele vai começar a batizar por imersão. Então lembre-se, o grupo dos batistas particulares, que foram os que de fato permaneceram, eles voltam da Holanda para a Inglaterra, se estabelecem em solo inglês e com o período então de estudo das Escrituras, eles vão então chegar à maturidade concernente à expiação, ao batismo e a outras questões importantes. Em 1644, nós temos a primeira declaração de fé batista, um ponto interessante que veio antes mesmo da confissão de Westminster, então muito importante. Os batistas foram os primeiros a ter uma confissão, uma declaração, uma confissão de fé registrada. Em 1689 nós temos aí a segunda declaração de fé batista, que é a mais conhecida, mas isso é importante então para essa compreensão. Nós falamos de tudo isso na semana passada e queremos então enfatizar que os batistas, com a sua visão particular da expiação, eles expandiram o evangelho. Então, aqui é um ponto da nossa continuação, a partir de onde paramos na última aula, em dizer que essa visão calvinista das doutrinas da graça, essa visão de que o homem é totalmente depravado, de que a eleição, a escolha de Deus ela é incondicional, que a expiação ela é limitada, né? Que a chamada dos santos é irresistível, ou seja, Deus vai salvar, vai chamar, vai atrair para si, né? E também que esses que Deus atrai irão perseverar. Essas visões, né, das doutrinas da graça, elas foram mola propulsora para a evangelização das nações. As missões, né, ou a expansão do evangelho além das fronteiras foi grande obra, grande parte, embora não foram só os batistas, mas grande parte é mérito dos batistas. Né? Isso é um ponto interessante, porque esses batistas, em sua grande maioria, eram então batistas particulares, ou seja, batistas que entendiam que Deus tem um plano e ele controla esse plano dentro desse aspecto neste mundo. E aqui então nós temos aqui justamente a expansão, né, do evangelho pelo movimento batista através das missões mundiais. Então nós temos aqui esse homem chamado John Gill, né, e ele é interessante porque os batistas em muitas coisas eles de fato estiveram sempre um passo adiante. Esse homem, por exemplo, né, que foi pastor de uma igreja batista, já com esse nome, Igreja Batista, ele foi o primeiro a fazer um comentário de toda a Bíblia. Né? Sabe essas Bíblias comentadas que nós temos hoje? Foi justamente John Gill que ele então conseguiu fazer todo um comentário da Escritura. Né? E por ser então um ponto bem interessante, bem marcante, vale a pena nós mencionarmos. Um homem sério, um homem de Deus, que então conseguiu escrever um comentário de toda a Escritura. O que nós percebemos é justamente que no decorrer da história as pessoas foram se apegando mais às Escrituras e esse apego às Escrituras foi então produzindo mudanças. Nós temos tempo depois esse personagem que certamente você conhece, que é justamente Charles Spurgeon, né? E Charles Spurgeon foi um desses homens, né, que cria na doutrina da graça e que foi um grande pregador
do Evangelho, né? Nós poderíamos mencionar outros, como John Bunyan e tantos outros que eram batistas e que tinham uma visão muito acurada sobre o pecado do homem, sobre a necessidade de arrependimento, sobre o único caminho como sendo Cristo, a igreja como sendo autônoma. Então, essas questões, elas são questões de fundamento batistas. Então, Charles Spurgeon, que viveu aí no século XVIII, né? Interessante perceber isso, né? Porque esse homem ele foi tremendamente usado por Deus para marcar a sua geração. E Charles Spurgeon era então um batista. O que é que nós estamos querendo mencionar aqui? É que a expansão missionária dos batistas ela foi tão grande, que ela se expandiu por todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos da América, que é onde justamente vão surgir os batistas regulares. Mas antes de mostrar isso, aqui vale a pena nós pararmos e fazermos uma reflexão. Há uma crítica no contexto teológico e de muitas igrejas que são feitas, são críticas feitas às pessoas que acreditam nas doutrinas da graça. E quando eu falar doutrinas da graça, eu prefiro esse termo, porque são doutrinas que mostram e evidenciam a graça de Deus, né? São a mesma coisa que as doutrinas do calvinismo, né? Que tem esse nome somente porque alguém formulou e deu esse nome, mas estão nas escrituras, estão aí para serem estudadas. Então eu prefiro o termo doutrinas da graça de Deus. E essas doutrinas da graça, muitas vezes nós recebemos críticas porque afirma-se que quem crê então nessa doutrina, quem crê na eleição, quem crê na expiação limitada, serão pessoas que não irão pregar o Evangelho. E a acusação é assim: vocês acreditam que Jesus morreu apenas por poucos e que ele vai salvar os que ele morreu. Deus vai conduzir a salvação dessas pessoas. Então, a responsabilidade primária é, na verdade, de Deus, porque é Deus que conduz e que dá o primeiro passo na salvação do homem. E a ideia é: Deus vai salvar os seus eleitos, não tem como ele não salvar. Nenhum dos que ele elegeu vai se perder, né? E isso é importante dizer. E aí essas pessoas então dizem o seguinte: então vocês não precisam pregar o Evangelho, vocês não pregam o Evangelho, porque os eleitos vão se converter de qualquer forma, quer você pregue, quer você não pregue, os eleitos vão se converter, então você pode simplesmente cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. E essa crítica, muitas vezes, ela vem de acusações graves, dizendo que batistas e que calvinistas, de pessoas que creem na doutrina da graça, não evangelizam, não fazem missões. E isso é tão incoerente com a história, porque quando nós estudamos a história dos batistas, que em síntese, lembre, são batistas particulares, porque os batistas gerais eles findam lá na própria Holanda, aquele grupo deixa de existir, surgindo depois ali um grupo chamado Menonitas. Mas esse grupo que volta para a Inglaterra e que se estabelece e que se expande para as nações, através das missões, esse grupo crê nas doutrinas da graça, crê na expiação, né, limitada. Então é importante dizer que essa crítica de que se você crê na eleição você não precisa evangelizar, ela não se mostra coerente nem com a Escritura e nem muito menos com a história da igreja, porque os batistas foram grandemente responsáveis pela pregação do Evangelho. Hoje mesmo nós encontramos várias igrejas batistas saudáveis expandindo o Evangelho, pregando o Evangelho de Deus. É fato que há pessoas que, por falta de entendimento, por ignorância ou por pecado mesmo de irresponsabilidade, usam a eleição como desculpa para não cumprir a sua missão. Então tem pessoas que dizem assim: não, eu não preciso evangelizar, Deus vai salvar os seus. Isso é irresponsabilidade. Há pessoas que dizem: não, Deus vai salvar quer eu pregue, quer eu não pregue. Então, tanto faz
E isso se aplica muitas vezes até em várias coisas. Não, eu não preciso fazer isso porque Deus está no controle. E a soberania de Deus, muitas vezes, ela é usada de forma irresponsável para esconder o pecado de alguns. Esse grupo ele é chamado de hipercalvinistas, ou seja, eles elevam demais ao exagero, chegando a serem irresponsáveis. Nós não temos identificação com o hipercalvinismo. Mas também nós não temos identificação com o arminianismo, que é o segmento que ensina, que fala abertamente de que o homem escolhe Deus, de que o homem tem uma escolha a fazer e essa escolha é sem ação de Deus, ou seja, a decisão é do homem e não de Deus. É aquele tipo de história de que Deus já fez a sua parte e o homem precisa dizer um sim a Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que se Deus não falar o coração do homem regenerando, esse homem nunca dirá um sim ao Senhor. E é por isso que é claro que o homem vai dizer sim, Senhor, mas ele só faz isso quando Deus age no coração dele. Então, nós não queremos nenhum dos dois extremos, nem arminianismo e nem hipercalvinismo. Nós entendemos que as doutrinas da graça é o entendimento mais saudável da Escritura. E então nós pregamos, e então nós fazemos missões. Por quê? Por que eu devo ir pregar? Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque Deus não me disse quem são os eleitos, Ele mandou pregar a todo mundo. Então a responsabilidade do crente é pregar a todo mundo. E nossa pregação, ela então tem esperança. Por quê? Porque Deus diz que os eleitos vão ouvir e vão ser salvos. A garantia que você tem de que alguém vai responder ao Evangelho não é você implorar para a pessoa receber Jesus. A garantia é que Deus garantiu que vai chamar os seus eleitos. Então você prega e ora para que Deus salve, para que Deus convença, para que Deus traga aquela pessoa para si. Então é assim que nós entendemos. E quando então uma pessoa não prega o Evangelho, de fato nenhum eleito vai se perder. Mas aquela pessoa vai perder a oportunidade porque Deus vai levantar outro para fazer a pregação, para expor o Evangelho que aquela pessoa deveria estar expondo. Então aqui é muito importante dizer que ser crente das doutrinas da graça, você compreender e aceitar as doutrinas da graça, o calvinismo, não nega a necessidade, a importância da evangelização. Na verdade, o que a história mostra, como John Bunyan, Charles Spurgeon e tantos outros, é que o movimento batista de visão particular, ele foi responsável grandemente pela expansão do evangelho além das fronteiras. E essa expansão ela foi tão grande, mas tão grande, que ela chegou aos Estados Unidos. Então os batistas regulares eles se expandem e eles chegam então nos Estados Unidos da América. E é uma coisa muito interessante porque o estabelecimento do movimento batista na América, nos Estados Unidos, ele vai usar a confissão dos Estados Unidos, as confissões de fé, elas têm como base justamente aquelas confissões da Inglaterra, as confissões de fé. Então, entendamos que as confissões de fé são declarações e documentos do que a igreja crê. Então, quando a igreja se estabeleceu nos Estados Unidos, ela fez também declarações de fé, que é a declaração de Filadélfia, de New Hampshire e outras declarações de fé. E essas declarações, elas são então o conteúdo da fé das igrejas. E um ponto muito interessante, nós falamos sobre algumas das declarações na última aula, um ponto interessante é porque a confissão de Filadélfia, de New Hampshire, essas confissões elas vão justamente fazer referência à confissão lá de Londres, da Inglaterra. Então aqui é um ponto interessante, porque eu quero ler para você um pouco, só para você ter ideia, nós já lemos um pouquinho da confissão de Londres, eu quero ler para você um pouquinho da confissão de New Hampshire. E ela diz o seguinte, perceba, o que eu quero que você perceba é a crença dos batistas que se estabelecem
nos Estados Unidos. Eles têm uma crença e um documento de fé semelhante àquele documento que foi então escrito lá ainda em 1689 ou até um pouco antes disso. Então, consideremos aqui, por favor, esse ponto aqui do ponto 5, que vai falar justamente da justificação. Diz assim: da justificação. Cremos que a grande bênção evangélica que Cristo assegura a tantos quantos creem nele é a justificação. Que a justificação inclui o perdão do pecado e a promessa de vida eterna sobre os princípios da justiça, que ela é aplicada não em consideração de quaisquer obras de justiça que nós temos feito, mas exclusivamente através da fé no sangue do Redentor, em virtude do que sua perfeita justiça é livremente imputada a nós por Deus mediante a fé, que leva-nos para um estado da mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura as bênçãos necessárias para o tempo e para a eternidade. Então, olha aqui um ponto interessante. A justificação, ela é obra e ela é mérito totalmente de Deus. É a imputação da justiça de Cristo a nós. Mas não para por aqui. Olha o que ele vai falar sobre a natureza livre da salvação. Ele diz assim: cremos que as bênçãos de Deus são colocadas à disposição de todos pelo Evangelho, que é o dever imediato de todos aceitá-las por uma fé cordial, penitente e obediente, e que nada impede a salvação do maior pecador na terra, exceto sua própria depravação inerente e rejeição voluntária do Evangelho, que a rejeição envolve em uma condenação agravada. Aqui é um ponto interessante, porque perceba que a declaração ela diz que o Evangelho é o meio para a salvação de todo o que crê. Então o Evangelho está disponível a todas as pessoas e que todas as pessoas podem aceitar. Entretanto, ele diz aqui que todas as pessoas estão então em uma situação de depravação inerente e rejeição voluntária do Evangelho. A ideia é que os homens estão tão perdidos que eles não querem o Senhor. Embora eles tenham acesso ao Evangelho, eles ouvem o Evangelho, mas eles rejeitam o Evangelho. E é por isso que precisa de uma ação de Deus no coração do homem, para que ele abra o coração e a mente para as verdades espirituais. Aqui ele fala então, no 9º ponto, sobre o propósito da graça de Deus. E aqui é um ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz assim: cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores, que, sendo perfeitamente consistentes com a livre agência do homem, abrange todos os meios em conexão com o fim, que é uma demonstração grandiosíssima da bondade soberana de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que ela exclui completamente a vanglória e promove humildade, amor, oração e louvor, confiança em Deus e ativa imitação de sua livre misericórdia, que ela encoraja o uso dos meios no mais alto grau, que pode ser percebida pelos seus efeitos em todo o que é verdadeiramente crer no Evangelho, que é o alicerce da segurança cristã, e que verificá-la com respeito a nós mesmos demanda e merece a máxima diligência. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que eles creem na eleição de Deus, uma eleição incondicional, e eles creem também na livre agência. Note que não há a palavra livre-arbítrio ou uma vontade livre. Por quê? Porque os batistas, eles entendiam e entendem, no geral, que a vontade do homem não é mais uma vontade neutra. Não, o homem é tendencioso ao pecado. O homem tem vontades? Sim. Quando o homem peca, quem escolhe pecar é o homem? Sim, a vontade é dele.
mas ele não tem uma vontade inclinada para o bem. Livre-arbítrio. Então essa vontade neutra, um papel em branco, não. O homem já está manchado. Ele tem claramente a ideia de uma possibilidade de escolha de Deus, mas ele não faz porque a sua vontade é tendenciosa para fugir de Deus e não se aproximar de Deus. Lembra de Adão quando peca? Ele se esconde de Deus. Lembra de Caim? Ele foge de Deus e assim é a natureza caída do homem. É uma natureza que exerce as vontades, livre agência, mas não exerce uma vontade livre, porque essa vontade é maculada pelo pecado de cada homem. Então essa confissão estabelecida nos Estados Unidos, né, ela é uma confissão que aponta para isso. E por fim, o que eu quero mencionar aqui é sobre a perseverança dos santos. Porque essa confissão ela vai dizer o seguinte, no ponto 11, que vai tratar da perseverança dos santos, ela diz assim: da perseverança dos santos, cremos que são crentes legítimos aqueles que resistem até o fim, que seus perseverantes vínculos com Cristo é o grande marco que distingue-os dos professos superficiais, que uma especial providência zela por seu bem-estar, e eles são guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação. Aqui note bem a ênfase no poder soberano de Deus em guardar, ao mesmo tempo que nega que afirma a responsabilidade de cada um de fazer a vontade de Deus. Então ele diz aqui que quem é verdadeiramente um eleito resiste até o fim, então a ideia de perseverança. O salvo persevera, o salvo não volta atrás, mas o salvo persevera porque Deus age na vida dele, fazendo, encorajando, disciplinando, para que ele prossiga. Então, a perseverança dos santos, ou seja, a ideia de que Deus nos guarda para que nós cheguemos lá no céu, na presença dele, é uma doutrina batista, né? Em sua origem. Os batistas acreditavam, então, na perseverança dos santos, que a perseverança dos santos traz, então, a aplicação clara de que o crente, verdadeiramente crente, ele não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus mandou Jesus para morrer por ele, e porque Deus vai guardar para que ele chegue salvo. É um plano só. É um plano que tem começo, meio e fim. E ele é gerido e cuidado pela pessoa de Deus. Interessante porque a crença arminiana, ela é uma crença que você não pode ter convicção da salvação. Porque hoje você está bem, mas amanhã você pode não estar bem. Hoje você está firme, mas amanhã você pode não estar firme. Então você está hoje, mas aí as pessoas dizem, vigia, vaso. E essa expressão vigia não é a expressão bíblica para a gente estar atento para não desagradar a Deus, mas no contexto arminiano, ele é usado para dizer assim, cuidado porque senão você perde a bênção. Cuidado porque senão você perde a salvação. Então, a ideia da falta de perseverança dos santos, de segurança, no contexto arminiano é, hoje eu estou salvo porque eu estou vivendo para Deus, mas amanhã eu posso não estar sendo salvo. Então depende de mim ficar fazendo a vontade de Deus, porque se amanhã eu deixar de fazer a vontade de Deus, eu perdo a minha salvação. E aqui é um ponto interessante. Como nós entendemos essas questões? Qual é a nossa crença? Aqui é importante dizer que as doutrinas da graça elas são um pacote. Por que nós seremos salvos e uma vez salvos, salvos para sempre? Porque Deus é que cuida de nós. A Bíblia diz que a salvação não é obra do homem, é do início ao fim, obra de Deus. É Deus agindo no nosso coração, é Deus agindo ao nosso redor para que nós sejamos salvos. Porque sem essa forma, jamais seríamos salvos. Então a Bíblia não diz que depois de crentes a salvação depende de nós. A Bíblia diz que depois de crentes a salvação depende de Deus. Como é que funciona isso? Então a Bíblia diz que Deus nos escolheu. Ele mandou Jesus para morrer por nós. Jesus veio, pagou o preço, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, nós cremos em Jesus. E mesmo que você desobedeça a Deus, Deus vai agir para você ser salvo.
Então, diferente do que a teologia arminiana diz, que você escolhe se você vai fazer a vontade de Deus ou não, se você vai ser salvo ou não, a Bíblia diz que Deus escolheu você e Ele vai salvar a sua vida. Então, se você, como um filho rebelde, você quer se distanciar do Pai, se prepare, porque o Pai vai disciplinar a sua vida. Ele vai lhe trazer para perto, lhe fazer obedecer, mesmo que precise doer. Na Escritura nós temos pessoas sendo mortas por Deus para serem salvas, para não viverem em pecado e se perderem. Deus mata para ser salva a pessoa, para não viver em pecado. Então Deus repreende outra, faz com que fique doente. Deus age. É uma parte da divindade de Deus que muitas vezes nós não gostamos de falar, da paternidade do Pai. Ele tem um compromisso com a salvação dos seus eleitos e se porventura alguém endurecer o pescoço, Deus quebra. Deus trabalha. Mas aquela pessoa que Deus escolheu antes da fundação do mundo vai ser salva, mesmo que por fogo, mesmo que por dificuldade. Então esse é um ponto interessante, porque embora nós vamos falar disso na sequência, mas embora muitas igrejas batistas tenham se perdido aí, e hoje nós temos igrejas batistas, até igrejas batistas regulares, caminhando para perto de uma teologia arminiana, mas ainda assim nós precisamos voltar a essa reflexão, voltar ao entendimento de que esses pontos eles são fundamentais, que nós cremos na igreja, nas doutrinas da graça, que batistas regulares, a gente vai tratar sobre eles depois, mas que buscam o compromisso com a Escritura, devem sim, no meu entender, devem sustentar as doutrinas da graça, devem negar livre-arbítrio, devem negar a escolha do homem pelo homem, devem entender que Deus age no coração, devem afirmar a soberania de Deus. Isso não esteve no início do movimento batista, porque como nós vimos, o movimento batista ele tem a sua origem ali em um contexto de batistas gerais, que criam na expiação geral. Mas quando o processo de maturidade bíblica se dá, os batistas chegaram a essa maturidade sobre as doutrinas da graça. Então, hoje nós estamos no ápice de uma maturidade aí, com acesso à Escritura, nós não podemos retroagir e, sendo influenciados pelo mundo, pelo tempo da nossa época, voltarmos atrás nessas crenças, afirmando coisas contrárias ao que nós entendemos ser saudável. Então é preciso haver, sim, um entendimento de que batistas chegaram à compreensão e à maturidade, afirmando então as doutrinas da graça. E esses documentos então aqui que nós temos, como por exemplo a Confissão de New Hampshire, que é de 1833, então note, olha a data, 1833, nós já temos aqui uma afirmação clara sobre as crenças dos batistas relacionados à eleição. Então isso aqui é um ponto importante, que nós não podemos deixar passar, que nós precisamos afirmar, compreender, entender que os batistas, em sua essência de formação histórica, eles são sim batistas particulares, né? Então, continuando aqui, esses batistas eles se expandem, eles saem então da Inglaterra, eles chegam então nos Estados Unidos, né? E eles começam então a plantar, estabelecer igrejas, e essas igrejas elas são formadas, elas começam a produzir as suas confissões, e essas confissões elas são formadas tendo como base as confissões anteriores, né? E isso aqui é um ponto muito importante para que nós entendamos, porque as confissões que se estabeleceram foram então confissões nos Estados Unidos baseadas em confissões anteriores, e foi assim que o movimento batista foi se desenvolvendo além da Inglaterra. E é justamente aqui, no contexto americano, em que igrejas batistas se estabeleceram vindo da Inglaterra, em que surgem os batistas regulares. E aqui hoje nós vamos então introduzir a origem dos batistas regulares. Aqui nós chegamos à parte final, né? Final não que estejamos encerrando, mas final no entendimento.
Os batistas regulares, eles são cristãos, eles são protestantes, eles são batistas e eles são batistas regulares. Então, o que é um batista regular? O que são os batistas regulares? Então, os batistas regulares são batistas regulares porque estão essencialmente ligados ao movimento de defesa da Bíblia como única regra de fé e prática. E aqui já adiantando, né, porque muitas pessoas não entendem o sentido do termo regular e acham ou compreendem errado esse termo, nós vamos falar dele depois. Mas regular aqui é aquilo que está conforme a regra, que segue a regra, que está dentro da regra. Então, quando nós se referimos a um grupo chamado batistas regulares, são batistas que enfatizaram no seu nome, no nome da sua denominação, que seguem a regra. E que regra é essa? Então, a regra é a regra da palavra de Deus. Os batistas regulares eles vão surgir então nos Estados Unidos por volta do fim do século XIX, já no início do século XX, né? Recente, então perceba que a origem dos batistas regulares é bem recente. Surge praticamente na década de 30 do século XX, então perceba que embora o marco é o ano 30, né? O ano 30, 32, na década de 30, nós temos já antes disso, nas décadas anteriores, nós temos as coisas caminhando para o surgimento do pensamento, do movimento, batistas regulares. Então, eles surgem então nos Estados Unidos, no contexto norte-americano, na década de 30 do século XX. Então, é importante que você compreenda esse surgimento. E qual é o contexto, então, que os batistas regulares eles surgem? Então, é muito importante que nós compreendamos que todo movimento ele surge de algum contexto, de algum problema, de alguma necessidade. Todo movimento é uma resposta a uma necessidade local. E o movimento batista regular, ele vai surgir então da necessidade da questão local, que é justamente uma resposta ao liberalismo teológico. O liberalismo teológico foi justamente um movimento, né, em que surge para denegrir a imagem das Escrituras e questionar os fundamentos, né? Os fundamentos da Bíblia, da Escritura, das doutrinas principais como Deus, Cristo, a Escritura, o homem. Esse movimento chamado liberalismo teológico, que ocorre então aí século XIX, século XX, ele é justamente então esse movimento em que as pessoas vão olhar para a Escritura com um senso crítico, com um senso liberal, né? E quando você pensar liberal na teologia, então essa teologia liberal é a teologia que olha para a Escritura com um ar de crítica, né? As influências, né, do iluminismo, do pensamento moderno e contemporâneo chegaram ao âmbito das igrejas e então esse movimento de liberalismo teológico ele começa então a solapar, a questionar as bases, os fundamentos, os alicerces da crença bíblica. Então, para você ter ideia, esse movimento, né, chamado liberalismo teológico, ele começou a influenciar seminários e igrejas e, na prática, o que esse movimento fez foi levar muitos seminários e igrejas a questionarem a Bíblia. Então, muitos livros, muitas partes das Escrituras foram simplesmente consideradas mitos, fatos desprovidos de uma afirmação de fato verdadeira. Então, aqui nós temos várias coisas e talvez valeria a pena uma aula só sobre liberalismo teológico, né? Inclusive tem uma obra muito boa que vale a pena você ler, do Gretchen Machen, né? Que foi um homem que lutou muito contra o liberalismo teológico e ele escreve um livro, né, nessa área, né, falando sobre o cristianismo puro e simples, né? E ele nessa obra, né, falando sobre o cristianismo, ele vai então mostrar a incoerência do liberalismo teológico e fazer uma defesa dos fundamentos. Então, no contexto do liberalismo teológico, os evangelhos, por exemplo, que narram os milagres de Jesus, ressuscitar um morto, andar sobre o mar, o liberalismo teológico nega esses fatos como reais.
Porque o liberalismo teológico nega a inspiração das Escrituras, direta como nós entendemos. Então o liberalismo teológico vai chamar grande parte da Bíblia de mito, de verdades mentirosas, de coisas que estão lá, mas que não são fato, que não são verdade. E isso, então, consequentemente, solapou muitas das doutrinas. Doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da salvação. Então, esse movimento de liberalismo teológico, por incrível que pareça, que nega a inspiração, que negam os milagres, né? Porque tudo é visto pelo científico. Se é comprovado cientificamente, então é verdadeiro. Se não pode ser comprovado cientificamente, então é um mito. E acredite, essa visão entrou dentro das igrejas, dentro dos seminários. E aqui você tem uma resposta de uma luta de igrejas, de seminários, de movimentos contra o liberalismo teológico. E então surge, então, em resposta ao movimento liberal, surge então esse grupo que foram chamados então de fundamentalistas. E por que fundamentalistas? Porque eles acreditavam nos fundamentos, porque eles defendiam os fundamentos. Eles não estavam abertos e eles negavam, eles lutavam contra esse entendimento, né, do liberalismo teológico. E esse grupo então fundamentalista funda então a União Bíblica Batista. E essa União Bíblica Batista, ou União Batista Bíblica, surge em 1923, e esse grupo de pastores, então, de várias igrejas, eles se unem para justamente formar essa união, essa unidade, para lutar contra essas questões desse movimento. Só que uma coisa interessante é que as igrejas elas estavam tão influenciadas pelo liberalismo teológico que, embora esse grupo, né, de estudo, né, esse grupo de reunião da União Batista Bíblica, eles haviam parte de pessoas ali que queriam uma mudança, outras simplesmente já estavam tão influenciados pelo liberalismo teológico que as coisas foram ficando irremediáveis. As coisas foram então caminhando para um ponto em que não tinha mais volta para uma união total do movimento. E aqui, até esse material foi publicado, né, a obra dele, Os Fundamentos, né, a obra primeiramente publicada em inglês, e ela foi publicada inicialmente em 12 volumes, tratando de doutrinas, né? Então, o nascimento virginal era tido como um mito, né? A deidade de Cristo era tido como um mito. Então, você tem tudo que nós cremos praticamente hoje foi desconstruído pelo liberalismo teológico. E note uma coisa, muitas igrejas se renderam ao liberalismo teológico. Novamente, aqui vale a pena dar uma parada, uma respirada e novamente chamar a sua atenção para uma coisa. As igrejas precisam enfatizar o estudo da doutrina por cada membro. Cada membro precisa lançar mão da Bíblia e fazer estudos aprofundados, estudar a Escritura. A segurança doutrinária para uma comunidade local está em cada pessoa se tornar um sacerdote que conhece, que estuda a Bíblia. Então, naquele contexto, muitos pastores foram influenciados pelo liberalismo teológico e, consequentemente, influenciaram as suas igrejas. Então, note que quando uma igreja ela tem firme fundamento, ela é aprofundada na doutrina, é uma comunidade que avalia a Escritura, quando um pastor, seja ele quem for, tenha ele a estima que tiver, ensinar algo que não procede da Escritura, aquela comunidade vai se levantar em defesa da verdade. Então, aqui novamente, a importância de toda a comunidade valorizar, se aprofundar no estudo da Bíblia. Então, esse material ele foi publicado, né, Obra Os Fundamentos, tratando justamente sobre a importância desses fundamentos. Entretanto, esse movimento, né, da União Batista Bíblica não conseguiu ter muitos efeitos. Então, em 1932, houve a criação da Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares nos Estados Unidos. Agora, o mais interessante é como é que isso surgiu.
Então, aqui o ponto marco para o surgimento dos batistas regulares foi, então, nos Estados Unidos, no ano de 1932. É um grupo de pastores que sai do meio da União Batista Bíblica. E aqui uma coisa que você deve perceber é por que esse grupo sai. Por que esse grupo sai do meio da União Batista Bíblica? Eles saem justamente porque não houve resultado. Um grupo de pastores, então, sai, então, do meio desses batistas que estão aqui na União Batista Bíblica, e eles formam, então, esse novo grupo porque há um rompimento. Eles já tinham tido 7 encontros, 7 reuniões, e na 8ª reunião da União Batista Bíblica, em 1932, esse grupo, então, sai e eles fundam, então, o GARBC, né, que é a Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares, né, lá nos Estados Unidos em 1932. E esse movimento, ele então sai como uma resposta, como um entendimento de que nós iremos permanecer firmes, nós seremos fundamentalistas. E aqui é uma coisa interessante, porque hoje o termo fundamentalista ele está um pouquinho desgastado. Quando a gente pensa em fundamentalismo, ou quando a sociedade fala em fundamentalismo, pensa-se logo no fundamentalismo islâmico, né? Aquele grupo que mata, né? Que morre, né? por uma causa extrema e tudo mais. Entretanto, as palavras elas tendem realmente a mudar, né? O próprio nome regular, embora hoje significa a mesma coisa, mas hoje a gente usa, ele foi regular. A gente usa o nome regular às vezes para dizer que nem é tão ruim nem é tão bom, é regular. Só que inicialmente o termo regular ele ainda tem, mas ele naquela época tinha um contexto ainda mais amplo, no sentido de algo conforme a regra, tá certo? Mas mudou, né? Mudou um pouco. A mesma coisa é fundamentalismo. Naquele contexto, ser fundamentalista era estar firme com as verdades fundamentais da palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós somos fundamentalistas, embora nós evitamos muitas vezes hoje falar de fundamentalistas, porque quando alguém na sociedade ouve fundamentalismo, pensa logo no fundamentalismo islâmico. Então hoje talvez a palavra mais usada seja conservadores. Nós somos conservadores. Por que conservadores? Porque nós conservamos os fundamentos da palavra de Deus. Nós queremos conservar aquilo que nós já entendemos, aonde nós chegamos. E aqui é uma coisa muito interessante, porque na política você tem ouvido muito esses termos, né? Liberal, conservador. E embora o termo liberal ele é amplo, tem liberal na economia, liberal no livre comércio, liberal então nas questões de direitos humanos, mas no contexto do Brasil, no geral, liberal e conservador tem a ver com os fundamentos da Bíblia. Quando você vê alguém dizendo eu sou conservador nos valores, você está encontrando alguém que está dizendo eu sou a favor da família, homem e mulher, eu sou a favor da criação de filhos pelos pais, eu sou a favor da disciplina de pais e filhos. Entretanto, quando você vê alguém dizendo eu sou liberal, que é difícil ver, mas você tem que perceber pelo discurso, alguém liberal é alguém que vai ser contra a ideia de homem e mulher, contra a família, contra a disciplina de filhos, a favor de um Estado grande, são os liberais. Eles são contra os valores fundamentais. E aqui é um ponto importante, porque o movimento batista ele vai surgir justamente defendendo esses fundamentos, defendendo os fundamentos da fé, fundamentos da Escritura. Então, queria dizer aqui então que surge o movimento batista regular. Nosso movimento de igrejas batistas regulares, surge então em 1932 como fruto aqui de um rompimento na 8ª reunião da União Batista Bíblica e forma então esse grupo de igrejas batistas regulares, tá certo? Por que regulares? Porque vão viver conforme a regra, não vão abrir das Escrituras, vão ser fiéis à palavra de Deus. E é assim então que surge o movimento, esse aqui é o ponto marco do surgimento do movimento batista regular. Até hoje existe, se você procurar na internet, até hoje existe a GARBC, né, que é a Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares, até hoje existe. E foi esse movimento que então, logo veio para o Brasil.
e fundou igrejas, que hoje são as nossas igrejas batistas regulares. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar então sobre a vinda desses batistas regulares que surgem então ali na década de 30 nos Estados Unidos e que vêm para o Brasil. Então, na próxima aula, nós falaremos justamente sobre a origem desses batistas aqui, ou melhor, a chegada desses batistas do movimento aqui no Brasil, tá certo? O que fica para nós é o incentivo, é a importância de estudarmos a Bíblia, é a importância de conhecermos doutrinas, porque uma coisa que nós percebemos é que quando o povo não conhece a doutrina, quando o povo não se aprofunda no estudo da palavra, o povo vai estar sempre nas mãos de outros. O povo vai estar sempre sendo escravo, servo, sempre, aqui no sentido pejorativo, estará sempre sendo alguém, um seguidor cego de doutrinas. E que podem não ser doutrinas de Deus, mas doutrinas de homens. Nós percebemos isso na Igreja Católica, porque durante muitos séculos a Igreja Católica tirou a Bíblia das pessoas e deu a elas um papa, um padre, para ensinar coisas em línguas que elas nem entendiam. Uma Bíblia que elas nem tinham e que nem deveriam ter e que nem poderiam interpretar porque não conseguem. E foi assim que durante séculos a Igreja Católica manteve o povo em suas mãos. O grande advento da Reforma Protestante foi tirar a Bíblia da mão do clérigo e colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo estude. O grande problema de hoje é que nós temos a Bíblia na mão do povo, no celular, no iPad, no computador, no smartphone, várias Bíblias em casa. Fácil demais, barato. Mas o povo não tem lançado mão do estudo da Escritura. Nós queremos praticidade, facilidade, então a gente fica escutando audinho, lendo mensagenzinhas, mas a gente não está disposto muitas vezes a ir para a Escritura, estudar, fazer perguntas. E esse é o desafio, porque um povo forte será um povo da palavra, um povo que fixa e que firma nos fundamentos, que não são levados pela cultura da época, é um povo da palavra. Então, que fica aqui para nós o encorajamento, para que nós sejamos povo da palavra e que Deus, em sua graça, nos conceda o privilégio de glorificar a Ele, de render graça a Ele, para a glória dEle, sendo um povo da palavra. Então, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre a Igreja do Deus Vivo e, de forma específica, sobre o nosso movimento, Igrejas Batistas Regulares. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida.